Boa tarde, galerinha do quinto ano. Estamos de volta com a nossa aula. Hoje, quinta-feira, 13 de maio de 2021. Nós temos aula de História e Português hoje. Vamos lá? Aula de História, nós vamos falar sobre meios de comunicação. Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos. Ao longo dos anos, sofreram adaptações e transformações a fim de atender às demandas da sociedade, encurtando cada vez mais o tempo e o espaço. Então, pessoal, meios de comunicação são aquelas ferramentas, aqueles objetos, né, que a gente utiliza para se comunicar com alguém, seja através de voz, seja através da escrita. Vamos ver aqui alguns exemplos? Olha lá. Meios de comunicação antigos. Olha lá, escrita, máquina de escrever. Alguém de vocês conhece, sabe o que é uma máquina de escrever? Máquina de escrever era tipo como se fosse um computador, né? Só que você não tinha nada digital, né? Você digitava ali, aí ali dentro tinha uma tinta e aquilo datilografava, né? Ou aquilo, como que eu posso dizer? Escrevia na folha com tinta, né? Porém, se você errasse uma letrinha, não é igual no computador que você clica delete para apagar, né? Se você errasse uma letrinha, já estava no papel, já estava no papel. Então você teria que copiar tudo de novo. Temos o telégrafo, o correio, o jornal, né? Rádio, telefone, televisão, né? Alguns aqui ainda existem até hoje, né? Correio ainda existe, não como antes, né? Antigamente as pessoas utilizavam muito o correio para mandar cartas um para os outros, né? Para mandar notícias sobre suas famílias e tudo mais. Hoje em dia nós temos novos meios de comunicação atuais que vai substituir o correio, mas o correio ainda é muito utilizado para entrega de encomendas, né? Nós temos também o jornal, que ainda é um meio de comunicação. Você acaba se informando ali, o rádio, telefone e televisão. E os meios de comunicação atuais? Nós temos o celular, meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia Bell nos Estados Unidos. Olha quanto tempo tem o celular. É claro que o celular de antigamente, né, não era igual essezinho aqui que a gente usa e tudo mais. Até, vamos dizer assim, na minha adolescência, o celular era somente para ligar e mandar mensagem de texto. Não tinha essa de entrar na internet. O celular não tinha essa função de você entrar na sua rede social, de postar uma foto em tempo real. Chamada de vídeo, a chamada de vídeo era coisa de outro mundo, não existia essa coisa de você ligar, falar com alguém e olhar para ela ao mesmo tempo pela tela do celular. Ixi, isso era coisa de outro mundo. O máximo, na minha adolescência, entre 2006, 2007, até 2012, né, 2013 para frente, já começaram a surgir mais os smartphones, né? Mas nesse tempo aí em que eu era adolescente, o máximo de chamada que a gente fazia era pelo computador, né? Mas olha lá, se você for regredir um pouco mais aí na adolescência da mãe, do pai de vocês, ou da minha, dos meus pais, não tinha nada disso. Ó, foi inventado em 1947. Já li. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA ou MTA, né? Mobile Telephone A. Telefone móvel A. Computador, um grande meio de comunicação atual, é uma máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação. E o que seria essa internet? É a rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação. Então, qual é o meio de comunicação mais poderoso? A internet.
É ela que permitiu, é graças à internet que permitiu eu conversar com alguém do outro lado do mundo em tempo real. Eu antes, o que eu levava dias para mandar notícias para alguém pela carta, ou, né, hoje em dia a gente leva aí alguns segundos, basta ter a internet conectada no seu celular e conversar com alguém a longa distância. Responda as atividades, vamos lá. Número 1, para que servem os meios de comunicação? Só voltar no texto. Ela serve para quê? Né? Para se comunicar, né? Acho que é óbvio, né? Então, são ferramentas que possibilitam o quê? Comunicação entre os indivíduos, nada mais que isso. Número 2, escreva alguns exemplos de meios de comunicação que você e os seus familiares utilizam. Quais são os meios de comunicação que você e a sua família usam? Escreve aí na número 2. E na número 3, complete os quadrinhos com as letras que formam o nome do meio de comunicação mais poderoso e atual que o ser humano já desenvolveu ao longo do tempo. Que meio de comunicação é esse, pessoal? Mais poderoso que o ser humano já desenvolveu. Nós acabamos de falar sobre ele. Completa aí e aí a gente encerra a aula de história. Dá pausa, termina o texto, termina as atividades pouquinho e aí você vem para português. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós vamos falar sobre sinopse. O que é uma sinopse, pessoal? Sinopse é um texto essencialmente expositivo que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural. Que produto cultural é esse? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um espetáculo musical ou um espetáculo teatral, tanto faz, né? Dentre vários outros, geralmente com a intenção de antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra. Ou seja, eu vou assistir, eu vou no cinema ver um filme, mas espera aí, eu não sei do que se fala o filme, eu preciso saber, né? Então eu vou ler a sinopse do filme, que é um texto resumido que apresenta ali o que apresenta ali um resumo do filme, né? Claro, essa sinopse, ele não vai dar ali o que a gente chama hoje de spoiler, né? Ou, na verdade, ele dá alguma informação do filme ou do livro só para te instigar, mas ele não vai te dar o que eu posso chamar, ele não vai te dizer, por exemplo, ele não vai te contar o final, né? Então vamos lá, você vai assistir, quem assistiu, por exemplo, Os Vingadores Ultimate, quem já viu sabe que o Homem de Ferro acaba morrendo. Então, se você não viu Os Vingadores Ultimate ou Ultimato e assistiu, vou ler a sinopse aqui. Lá não vai estar escrito, e aí o Homem de Ferro acaba morrendo. Não, ele só vai falar que os Vingadores se reúnem mais uma vez para uma última batalha contra o Thanos e não sei o quê, e faz ali um resuminho. Imagina se ele dá o final na sinopse totalmente errado. Percebam que a sinopse é um texto que vai expor ali informações, que vai apresentar ali um resumo sobre uma obra, sobre um produto cultural. Pode ser um livro, pode ser um filme, entre outros. Então vamos para as perguntas, vamos lá. Número 1. Você já ouviu falar em Malévola? Leia o texto abaixo, em seguida responda as questões. O filme Malévola é uma releitura de A Bela Adormecida. Na história, uma bela jovem com asas negras cresce na floresta, mas sua rotina é abalada por um exército invasor composto por humanos. Determinada a se vingar, a vilã enfrenta uma batalha contra o rei e amaldiçoa a filha dele, a recém-nascida princesa Aurora. Opa! Apresento a vocês aqui uma sinopse do filme Malévola. Percebam que aqui não está contando o filme, não fala do final do filme, o que vai acontecer. Só traz ali um resuminho do que vai acontecer, só para instigar você e pensar, não, o filme parece ser bom. Aí vamos lá, letra A. Qual é o assunto do texto que você acabou de ler? Sobre o que ele vai falar? O assunto o assunto é sobre o filme, não é isso?
o texto fala sobre o filme Malévola. Traz uma sinopse do filme Malévola. Né? Esse é o assunto. Aí na letra B, percebam que é diferente a resposta. Ó, o texto que você leu foi publicado em um portal de entretenimento da internet, ó, o cinema.ol. Pensando nisso, responda: qual é a finalidade desse texto? Esse texto ele tem a finalidade de quê? Esse texto ele tem a finalidade de trazer informação, né, um resumo do filme Malévola, a finalidade dele. Na letra A, qual é o assunto do texto? O assunto do texto é sinopse do filme Malévola. O assunto do texto é uma sinopse do filme Malévola. Aí na letra B, qual é a finalidade? A finalidade é resumir a história do filme Malévola para o leitor ou para quem tiver interesse em assistir o filme. Letra C. O texto que você acabou de ler é uma sinopse de um livro, de um filme, ó, como eu acabei de falar. De acordo com as informações do texto lido, é possível deduzir que a jovem de asas negras se chama. Como era? Aí você tem que ir de acordo com as informações do texto. Como era? É possível deduzir que a jovem de asas negras é a Princesa Aurora? Se chama Princesa Aurora? Se chama Malévola? Se chama Bela Adormecida? Ou se chama a vilã? E aí? Volta no texto, leia e marca a opção correta. Letra D. O filme Malévola é uma releitura. O que significa uma releitura? Releitura é quando um produtor, ele cria um filme em cima de uma história já existente, em cima de um livro, de um conto, enfim, já existente. Então, o filme Malévola é a releitura de qual conto de fadas? Ó, nesse caso, ele recriou num filme um conto de fadas. Qual seria esse conto de fadas? A Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida ou Rapunzel? O texto explica isso, nós acabamos de falar. Marca um xizinho aí. Na letra E, qual é o sentido contrário de malévola? Nós temos malévola, né? E qual é o contrário? É benévola, perversa, bonita ou vingativa? E aí? Não sei essa. Se você tiver na dúvida, pesquisa no Google, tenta ver no Google. Qual é o contrário de malévola? Mas se você não souber, pode ir pelo raciocínio. O contrário, vamos pensar, perversa. Uma pessoa perversa é uma pessoa má. Então eu posso dizer que uma pessoa perversa é uma pessoa malévola, não posso? Então já posso descartar que perversa não faz o sentido contrário. Vingativa. Uma pessoa vingativa, uma pessoa má, uma pessoa malévola. Então, vingativa eu posso dizer sim que é parecido com malévola. Então, não é o contrário. Logo, vão sobrar benévola e bonita. Qual você acha que pode se encaixar aí? Marca um xizinho. E por fim, vamos para a letra F. A sinopse do filme apresentou. O que a sinopse do filme apresentou? Informações resumidas sobre a história para despertar o interesse do público em assistir o filme. Ou a sinopse do filme apresentou todos os detalhes da história, incluindo o seu final, para que o público decida se quer ou não assistir o filme. E aí? Tá muito facinho essa, eu não vou nem dar mais dica, porque eu já expliquei para vocês que na sinopse a gente não conta o final. Logo, qual é a resposta certa? Marca o xizinho aí. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Muito obrigado e qualquer dúvida eu estou no WhatsApp, tá? Aí é só vocês chamarem lá. Valeu!